Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos para a realização de mais um trabalho. Primeiramente, a palestra do nosso amigo Jorge Hessen, que hoje vai abordar um tema espiritual psicológico, Credor Implacável, uma reflexão sobre o perdão incondicional. Abraçamos com carinho o nosso querido colaborador, amigo de sempre. Faremos uma prece e, de imediato, passaremos a palavra aos seus cuidados. Rogamos humildemente inspiração e roteiro para as atividades da noite de hoje, que os benfeitores encontrem em nosso coração o acesso para que essas energias superiores possam nos abrir os olhos, a mente e o coração. Que possamos sair daqui mais enriquecidos pelo conhecimento que nos libertará aos poucos da ignorância espiritual, tornando-nos sábios para que as nossas vidas tenham mais sentido. E desta forma, pedimos a permissão espiritual superior para iniciarmos as tarefas da noite de hoje, em nome do Cristo de Deus. Passamos a palavra ao nosso amigo Jorge Hessen, a partir de agora. Boa noite, meu querido irmão Arnaldo Rocha, meus irmãos, confrades da Casa Fonte de Esperança. Com muita alegria estamos aqui para podermos juntos refletirmos sobre o tema proposto. Espero que eu possa chegar ao coração de cada um e tenhamos, todos nós, a partir da nossa reflexão, todos os motivos para exercitarmos, a partir de esforços continuados, a virtude do perdão. Como nós falamos dessa parábola, desse credor incompassivo, o Cristo, há 2000 anos, ele nos mostrou em diversos momentos da trajetória de sua missão na humanidade a importância do exercício do perdão. E as suas últimas palavras, registradas pelos evangelistas na cruz, foram: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. A parábola foi aquele momento em que o Pedro aproximou-se do Cristo e indagou do Mestre: quantas vezes me ofenderá o meu irmão ou pecará o meu irmão contra mim para eu lhe perdoar? Seria até 7 vezes? E Jesus, para pacificar essa dúvida de Pedro, respondeu: eu não te digo, Pedro, que hajas de forma a perdoar o ofensor até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E, nesse momento, Cristo traz a parábola. Saiba, Pedro, que o reino dos céus é semelhante àquele rei, aquele senhor que resolveu acertar as contas com os seus subordinados, com os seus servos. E
tendo iniciado acertá-las, trouxeram exatamente que devia uma grande quantia a esse senhor. Vamos, metaforicamente, trazendo para hoje alguém que estivesse devendo alguma coisa em torno de 100 mil reais. Mas ele não tinha os 100 mil reais para pagar aquele senhor. E ele falou para aquele senhor. E aquele senhor ordenou para que fossem vendidos ele, sua esposa, seus filhos, tudo quanto possuía, para que pagasse essa dívida. E aquele servo, endividado com aquele rei, ajoelhando-se, humilhando-se, o implorava, dizendo para que tivesse paciência com ele, que ele, de alguma forma, pagaria tudo. E o Cristo explica para o Pedro de que aquele rei teve compaixão nesse ato de humildade, de solicitação, de súplica, e até de uma certa humilhação daquele servo. Tanto é que o rei o deixou e perdoou-lhe a dívida. Afinal de contas, era uma dívida de 100 mil reais. Tendo saído, porém, este mesmo devedor de uma grande quantia, ele encontrou um dos seus devedores na rua, que lhe devia apenas, digamos, 50 reais. Isso é trazendo para, no nosso simbolismo, entendendo o que Jesus falou naquela época. Alguém que devia 50 reais para ele. Segurou aquele devedor pelo pescoço, dizendo para que pagasse ele naquela hora, e esse humilde devedor disse que realmente não tinha como pagar, pediu paciência, que eu vou te pagar sim, e ele não acatou o pedido daquele seu devedor de apenas 50 reais. Foi embora, mandou com que fosse ele conservado, preso, até que pagasse a dívida. E nessa parábola, o Cristo lembra que algumas testemunhas viram o fato e acompanharam as duas cenas, os dois cenários, ficaram indignados e foram contar àquele senhor que liberou esse implacável credor de 100 mil reais. Ele, por sua vez, não perdoou 50 reais. E o rei ficou sabendo o que aconteceu. E daí, conta o Cristo, mandou chamar esse servo, chamando-o depois à sua presença de cruel, porque eu te perdoei a sua dívida de 100 mil reais, porque você me pediu. Você não deveria também ter compaixão do teu devedor, como eu tive de ti? É óbvio. E, nas palavras da parábola, ele enfureceu-se, entregou esse servo, e ele foi executado até para que pudesse pagar, executado, preso até que fosse, saudasse a sua dívida para com ele rei. Assim também, diz o Cristo, nessa parábola, Deus vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Eu usei palavras para os dias de hoje, claro, para entender mais ou menos o que o Cristo falou, conforme Mateus, no 18º capítulo, registra. O que será, o que seria, o que nós podemos compreender nesse tema em que nós estamos falando sobre perdoar, perdão, mas do íntimo do coração. Perdoar. Sabemos que perdoar não é esquecer. Mas o que seria perdoar? Isso me fez exatamente voltar, retornar ao Evangelho lá em Mateus, agora no 6º capítulo, quando ele traz para nós as belíssimas passagens do Sermão da Montanha, quando Jesus ensinando como é que nós deveríamos orar para esse encontro conosco em nossa intimidade, para que nós pudéssemos ter uma capacidade de vislumbrar as virtudes que nós somos em potência. E ali, a expressão do Pai Nosso contém, ao mesmo tempo, ensinado por Jesus no sermão, rogativas e compromissos que devem assumir
aqueles que suplicam. Então, se existem pedidos, existem compromissos. Eu peço, mas eu me comprometo, de alguma forma, a realizar alguma coisa, a assumir alguma coisa. E nessa oração dominical, há um destaque dessa parábola, desse credor implacável, exatamente quando Cristo utiliza, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está lá no Pai Nosso. Do cumprimento dessa súplica, ou o não cumprimento desta sanção, depende desse deferimento ou do próprio indeferimento em nossa rogativa em face da busca das forças transcendentes para a prática que justifique a nossa requisição. Cumprir ou não cumprir, súplica e compromisso. Porque meu pedido poderá ser indeferido numa situação figurada, considerando as dificuldades que muito encontramos para perdoar. E nós vamos tentar explicar, numa visão, como disse o nosso irmão presidente da casa, Arnaldo Rocha, numa visão mais psicológica das dificuldades e onde nós encontramos as matrizes dessas maiores dificuldades, ou pelo menos a condição de complexidade íntima de você poder realmente dizer que está, no fundo do coração, perdoando supostamente alguém que também supostamente tenha lhe ofendido. Eu vou dizer por que supostamente, porque conforme o Cristo nos ensinou ao Pedro, o perdão deve ser inesgotável. 70 vezes 7 vezes não são 490, 400, não. É exatamente de forma inesgotável. Perdoar, perdoar, perdoar. Mas o movimento de perdão e de perdoar, de alguma forma, traz para muitos conflitos. E vamos refletir, então, como o movimento do perdão ou do não perdão acontece em nossa consciência, em nossa intimidade, essa virtude do perdão ao próximo. Etimologicamente falando, a própria palavra perdão advém de uma palavra latina para nós aqui no Ocidente, perdonare, que significa literalmente permitir-se doar. Exatamente, perdoar é permitir-se doar, ou seja, permitir-se a doação do amor. Já que o perdão é uma virtude, e já que, em termos de tradução literal do latim para o português, perdão quer dizer permitir-se doar-se, quer dizer permitir-se a doação de amor. E o que é o amor? O amor é indecifrável. O amor é um sentimento intrínseco, mas é a lei maior, tanto quanto é a mais importante das virtudes, como lei e virtude. E considerando também o perdão, a virtude que nos conecta à lei do perdão, é o amor. Porque o perdão é uma lei, está lá na oração dominical. O perdão é uma lei e uma virtude. Por que uma lei? Porque é uma lei ligada à lei de amor, que é a maior lei que nós trazemos em nossa consciência, que nos convida o tempo todo a nos perdoar quando perdoar aqueles que possam estar querendo nos ofender. Porque somente por um processo de auto-perdão eu conseguirei abranger a importância de também perdoar aqueles que são hostis ou agressivos para conosco. Aceitando que todos nós temos imperfeições, tanto quanto os que também tentam nos ofender têm as suas imperfeições. Todos nós somos dignos e
Todos nós necessitamos do perdão. Daí, Pai, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Na prece magistral, na oração dominical, tratando de um tema extremamente importante que no nosso dia a dia, muitas vezes nós trazemos um ressentimento por não termos capacidade de trabalhar em nós, não é nem o esquecimento, mas a ressignificação de possíveis hostilidades contra nós ou agressividades contra nós, do qual nós cedemos poder para nos sentirmos feridos. E tem esse detalhe. Eu só me sinto ferido se eu ceder poder para o outro me ferir. Porque se eu, num processo de autorresponsabilização, num processo de autorrespeito, evidentemente eu não darei brecha para que alguém venha me ferir, porque eu não me sentirei como tal, porque eu já me respeito. Mas se eu abro minhas brechas e eu permito com que alguém me leve ao desequilíbrio e eu ter que doar supostamente alguma coisa porque eu fui ofendido, que seria doar o perdão, é meio estranho. Quando eu estou perdoando, eu estou doando alguma coisa, mas doando o quê? E o que é doar? Porque muita gente pensa que perdoar, eu estou doando uma coisa interessante por uma ofensa que me fizeram. É muito estranho esse negócio de doar. Perdoando, me coloco na condição de superior. O perdão, ela tem a origem numa conexão profunda, aliás, todas as virtudes, com o amor, mas com o amor de Deus, com o amor divino, com o amor do coração, que faz com que nos sintamos filhos de Deus, que faz com que nos sintamos aprendizes da vida, porque mestre, só Jesus o é. E, nos sentindo filho de Deus e aprendizes da vida e imortais que nós somos, isso é trabalhoso, é um processo de aperfeiçoamento evolutivo muito gradual. Quando eu me sinto dentro do princípio de filiação divina como tal, filho de Deus. Mas me sinto também como aprendiz da vida, e como aprendiz, eu não acerto sempre, tanto quanto o meu irmão não acerta sempre. Nós erramos muito. No perdão, a pessoa se harmoniza por meio de um influxo de amor. É extremamente importante porque o perdão é um grande ato de auto-amor. A importância do auto-amor, posto que ele permite que o indivíduo deixe de alimentar, aí vai um detalhe, o ofensor interno. Quando você se ama, você vai identificar um ofensor dentro de você, que você projeta no ofensor externo, naquele ser com ideias hostis às suas ideias. Mas o ofensor está dentro de você. E quando nós fazemos um trabalho de verdadeiramente perdoar, eu estou agindo de uma forma auto-amorosa que permite eu não alimentar esse ofensor interno pelo auto-amor. Porque enquanto eu estiver alimentando o ofensor interno, eu vou manter o ofensor externo. E, a partir desse auto-amor, eu vou alimentar, dentro da minha consciência, um conciliador íntimo, um conciliador interno, libertando-me completamente desse ofensor interno. Não é uma coisa simples você trabalhar a diluição do ofensor interno que nos mantém com dificuldade para ainda diluir o ofensor externo em nossos sentimentos. Porém, quando a pessoa acredita, como eu falei agora mesmo, que o perdão é alguma coisa que eu estou dando a alguém que me ofendeu, é meio estranho. Há um equívoco pensando que eu devo estar dando algo justo para uma atitude injusta contra mim. Nessa relação, parece que eu estou sendo superior, olha como é que eu perdoo. Vamos refletir um pouco sobre isso. No fundo, é um modo de se entender essa questão de eu achar que eu estou dando alguma coisa, perdoando, é uma justiça de um ponto de vista até de vingança, porque no fundo é uma vingança. Eu te perdoo.
coloca o superior. É meio estranho isso. Muito próximo, como a antiga lei de Italião, do olho por olho e dente por dente, falando dentro do coração da pessoa, quando ele acha que está dando perdão. Olha, eu estou te perdoando, tá? Eu sou superior, tá? E olha, eu sou maravilhoso. Será que isso é perdoar? Porque a pessoa não faz isso de uma forma tão cartesiana. Ela age assim sem perceber, porque age de forma tão automatizada que ela não percebe que ela está agindo assim. Ela se coloca numa condição de soberba por perdoar. Esse acaba sendo um senso de justiça pessoal deturpado e profundamente agressivo, quando você acha que está dando alguma coisa porque está perdoando. Quando a pessoa compreende que o perdão é, na verdade, esse sentimento auto-amoroso, autocompassivo, você precisa da autocompaixão para ter compaixão ao outro, e justo para com o próprio ofensor interno, é que nós poderemos não mais nutrir esse ofensor interno a partir desse auto-amor, dessa compaixão, sem ressentimento, para que nós possamos continuamente estar livre de um ofensor que projeta no outro a possibilidade de eu fazer um movimento pelo orgulho elevadíssimo, pela pretensão, numa prepotência de eu estar perdoando porque eu sou superior. Porque ressentindo-se, as pessoas vão se ressentindo e sentindo-se várias vezes como ofendido, se machucando continuamente pelo fato de ter sido ofendido. Perdoando, a pessoa se pacifica, o ofensor interno, se liberta dessa constrição prepotente, cruel, que construiu para si mesma, alimentando e realimentando um ofensor interno, pelo orgulho ferido. E esses sentimentos vão gerando um processo de conscientização, uma consciência plena, de que, como aprendizes da vida, e todos nós somos aprendizes, eu disse, Jesus é o mestre, é fundamental nós aceitarmos que somos ainda imperfeitos. Nós não temos todas as qualidades ainda. Nós somos perfectíveis. Nós somos passíveis de nos aperfeiçoar, sim. O nosso objetivo primordial é fazer esforços de aperfeiçoamento. Como é que eu faço o exercício de autoaperfeiçoamento, considerando que ainda estamos numa condição bastante longe da perfeição? O exercício da humildade, o exercício da mansidão, o exercício da autoconsciência, do conheça-te a ti mesmo, o sentimento de humildar o nosso orgulho como aprendizes da vida, porque é um sentimento de aprendiz. Isso transmuta completamente esse perfeccionismo gerador da própria ofensa. E como o nosso tema é um tema que perpassa necessariamente para uma análise do nosso comportamento em relação ao outro, em relação a nós mesmos, a pessoa, quando ela tem uma consciência ampliada de sua vulnerabilidade, ela aceita, dentro de um princípio de autoaceitação, ela aceita que existem leis que dirigem de forma harmônica todo o universo e que o convite da vida é que ela ame, que ela respeite. Respeite o quê? O código moral de leis que ela já traz inscrita na própria consciência. Isso é uma capacidade de autoconsciência. Quando nós usamos a palavra convite, há aqueles que gostam de desdenhar achando que conhecem alguma coisa de alguma coisa. Convite. A vida nunca, jamais nos imporá, não haverá imposições das leis de Deus para que nós a pratiquemos. Deus não nos impõe as suas leis. Ele apenas inscreveu as suas leis nas consciências de cada ser humano.
A lei estão ali à nossa disposição. Não há esse negócio de olho por olho e dente por dente que a vida não convida. A vida nos convida o tempo todo a corrigir o nosso comportamento. Ah, mas quem foi que disse que o sofrimento é agradável? Quem foi que disse que o sofrimento também seria, de alguma forma, uma coisa nefasta? Porque se o sofrimento, ou a dor, ou as angústias, as decepções, a ansiedade são construídas pelo doente, obviamente, é exatamente uma chave que ela tem dentro dela para retornar ao amor, porque toda doença vem do desamor a si ou do pseudo-amor. E como eu disse que as leis divinas, elas são convidativas, elas nos convidam para a prática do bem, porque se eu fizer qualquer coisa com medo de sofrer pela dor, olha, não posso errar não, porque na próxima, faz parte da lei da vida, o processo natural do nosso crescimento, errando, acertando. A dor é um mecanismo que nos convida a retornar ao amor. Nunca, jamais a dor será um instrumento punitivo, porque Deus não pune, nunca puniu e nunca punirá. Mesmo que queiram alguns pretensos conhecedores de evangelho. Deus ama. Isso é fundamental nós termos em nossa mente. Deus nos ofereceu a vida, Deus nos deu a vida, só Ele poderá tirar. Deus nos ofereceu as leis que trazemos em nossa consciência. E não nos abandonou porque nos atributos que nós fazemos filosoficamente sobre a compreensão de Deus, há a onipresença. Nós nunca estaremos sós, porque Deus é onipresente, pleno em cada um de nós. Então, Ele até nos auxilia, nos convida a entender esse código moral de lei que trazemos na consciência. Não estão nos livros. Os livros auxiliam para nós entendermos em nós como eu posso investigar as leis que vigem inscritas ali por vontade de Deus. Então, Deus é pleno em cada um de nós. E dentro dessa realidade, esse exercício de humildade, esse exercício de mansidão, faz com que nós aceitemos e amemos uma lei muito importante para todos os seres humanos, que é a lei do livre-arbítrio, que é a lei de liberdade. É o livre-arbítrio que eu tenho, é o livre-arbítrio que todos os seres humanos já, como seres humanos, vão ampliando, mas já conquistaram. É a nossa liberdade que se amplia com a nossa evolução moral e intelectual. Mas a liberdade é uma lei de Deus. Não apenas para mim. O livre-arbítrio é para os outros também, para que nós possamos interromper esse processo desse orgulho, dessa prepotência, de até mesmo querer competir com Deus. E quando nós estamos no processo de competição com Deus, nós tentando nos proteger de uma forma pseudo-onipotente, numa prepotência, reagindo contra as outras pessoas, porque Deus está tanto quanto em mim, nas outras pessoas, completa e plenamente presente na sua onipresença. Deus ama. A lei que rege a vida é o amor, e não a dor. A dor não é uma lei. A dor é um instrumento da providência divina para nos convidar a retornar à lei maior do amor, provinda da fonte pura de amor, que nós chamamos de Deus. É assim. No nosso tema, diante da pessoa que não pense como nós, que seja agressiva, que seja hostil, o convite dessa vida, dessas leis, exatamente, que nós possamos agir de forma amorosa, essencial, amá-la com os seus pensamentos, embora não aceitemos os seus pensamentos. Mesmo que não sejam os seus pensamentos iguais aos pensamentos que nós adotamos. De amar o fato de ela ser uma criatura livre, porque ela tem o livre-arbítrio também de errar, com a liberdade de errar, com também o convite do dever para acertar, para pensar como lhe aprouver, como nós temos essa liberdade. E por mais trabalhoso que seja pensar assim, meus irmãos, há sempre esse convite, sim, profundo, para mudar o nosso sistema de crenças sobre a vida. A vida não é uma madrasta, ela é mãe amorosa.
Não existe esses processos bastante cruéis de corrigir pessoas erradas através da chibata, das reencarnações dolorosas. Não, a reencarnação é uma oportunidade, e jamais a reencarnação é um mecanismo de punição, nunca foi e nunca será. A reencarnação é um mecanismo em que nos oportuniza a reaprender naquilo que nós erramos em lições anteriores. Por mais agudas que sejam as dificuldades de uma reencarnação, em que as pessoas muitas vezes vêm com extremas limitações psicomotoras, às vezes com problemas até neurológicos ou psicológicos ou mentais, mas esse ser está tendo a oportunidade, pela essa dor intensa, de retornar ao amor que ele abandonou. Não é castigo, é um convite. É desagradável? Claro que é. Nós estamos num mundo de prova e expiação. Nós não estamos num mar de rosa, num mar de flores. Ninguém reencarna para fazer turismo na Terra. A única forma de nos manter em paz, apesar dos pensamentos contrários a esses que pensam e são agressivos, às vezes, em relação a nós, é exatamente nos libertar de ressentimentos, de mágoas, de desejo de vinganças, de sentimentos gerados pela ofensa, nutrido pelo ofensor interno. E essa maneira, exatamente, que podemos amar, respeitar os nossos chamados transitórios adversários, porque todos os males são transitórios, o que permanece é o bem, sem nos tornar adversário de ninguém. Nem com essa soberba, eu vou te perdoar, você me ofendeu, eu vou te dar alguma coisa justa do injusto que você me deu. Isso é prepotência. E é preciso nós amadurecermos com Jesus, porque ele é amor pleno, é o caminho, a verdade, a vida, é modelo, é guia, é o espírito mais puro que esteve entre nós. E sempre o será em nossa trajetória. Mesmo que cheguemos à angelitude daqui a bons bilhões de anos, ele será sempre a nossa referência. Ele é que está nos conduzindo como referência, nos estimulando a nos angelizar com o passar dos anos. Mas aí fica uma pergunta. Será que eu preciso conviver com essa pessoa que pensa de forma contrária, agressiva e hostil a mim? É óbvio que não, necessariamente não. Até porque, energeticamente, pode haver muitos conflitos se ela continua alimentando uma aversão contra mim. Mas eu preciso trabalhar em mim para não alimentar aquele ofensor interno para entrar na dele e querer rebater. É respeitar o direito dele pensar diferente. Isso não significa que eu tenha necessidade de uma convivência amorosa com quem ainda é agressivo contra mim. Eu posso ficar à distância, me aproximando pela oração, óbvio, porque não é me acomodar também, não é me tornar passivo, é respeitar a lei de liberdade que ele tem, o direito que ele tem de pensar, agir como lhe aprouver. Contra mim não tem problema, dessa forma eu vou me acolhendo como necessitado de uma autoproteção essencial, porque eu me conectando com as leis divinas, estou me conectando com o próprio Criador, e eu vou me protegendo sem necessariamente entrar no nível da agressão do agressor, agredindo também. Sabendo que tudo o que nos acontece, de alguma forma, está submetido às leis divinas. E vamos nos sentindo profundamente amparados quando nós não revidamos, pelo autoconhecimento amoroso, pelo autoacolhimento afetuoso, pela autoaceitação, pela autossegurança, pela autoconfiança, pela autovalorização, porque todos nós sabemos que trazemos imperfeições a serem transformadas, eu como os outros. Por isso, quando eu tenho essa visão mais ampla de consciência, de vasculhar, investigar as leis e o código divino que eu trago em minha própria consciência, eu consigo agir com indulgência, com compaixão, comigo e com o outro, buscando me aperfeiçoar constantemente. E não transformar a vida de ninguém, porque eu não tenho esse poder. Eu posso ajudar, auxiliar, estimular,
mas a transformação é de cada um. E, ao se tratar dessa forma, nós fazemos exatamente com o outro, no momento em que eu me acolho amorosamente, que eu me perdoo amorosamente, sendo indulgente também, não é ser conivente comigo, mas indulgente comigo, compassivo, usando a autocompaixão, com as minhas imperfeições, eu vou fazer isso com o outro, sem necessidade realmente de estar, de uma forma acomodada, entregando o meu pescoço para o outro cortar. Não, não há necessidade. Mas eu posso manter um clima de compreensão, de oração, a partir da autoproteção, em que, pelo autorrespeito, eu não preciso necessariamente estar numa colocação de estar me sacrificando o tempo todo diante de alguém que insiste e persiste em estar alimentando mágoa contra mim. Então, se eu não tenho o poder de transformar, libertar as pessoas do desejo de estar querendo perseguir ou prejudicar alguém, é sairmos nós desse desejo de onipotência, de prepotência, já que eu tenho o poder de transformar a vida dos outros. E muita gente acha que tem. Mas nós não temos poder de transformar a vida de ninguém. Nós podemos auxiliar, nós podemos estimular, nós podemos ser boas referências, mas o processo de mudança é de cada um. Quando nós cultivamos um poder de realização e quando eu começo a trabalhar em mim aqueles esforços pacientes, continuados, perseverantes, disciplinados de autotransformação, eu vou me transformando pela autoafetividade, ser afetuoso comigo, para que eu possa ser afetuoso com o outro, no limite das possibilidades, por amar, respeitar a lei de liberdade, que é o livre-arbítrio. Nós começamos a entrar no movimento amoroso cada vez mais profundo conosco mesmo. E aí teremos essa satisfação, essa alegria, essa empolgação interna de não estar alimentando ressentimento, nem alimentando ofensor interno, quando alguém supostamente tenta agredir-nos. É exatamente esse o melhor caminho para compreendermos a questão do perdão, a partir do auto-perdão. Compreende que o outro, muitas vezes, agiu de forma desamorosa, como muitas vezes nós agimos também de forma desamorosa conosco. Porque, pela lei, ele tem o direito de agir livremente, amorosa, pseudo-amorosa ou amorosamente, ainda que ele não deva fugir das leis divinas da própria consciência, porque ele está ferindo essa sua relação com a lei de amor, porém ele próprio é quem deve reconhecer isso, não sou eu que tenho que impor isso nele. E fatalmente isso ocorrerá porque nós estamos dentro da lei de evolução, pois ninguém foge ao código moral de lei que trazemos na própria consciência, nenhum ser humano, porque todo ser humano traz esse código ali inscrito. É importante afirmar que respeitar o livre-arbítrio do outro, sendo indulgente com o outro, repito, não significa conivência com as suas atitudes desamorosas. Isso não é conivência. Por exemplo, no caso de uma agressão moral, uma calúnia, por exemplo, fofoca que as outras pessoas fazem, ou qualquer outro processo, né, em que possa tentar nos atingir, na realidade, nós seremos convidados a exercitar as virtudes do coração, as virtudes do amor. Porque por amar essa lei de liberdade, do livre-arbítrio, nós compreendemos, nós respeitamos o direito do outro fazer aquilo que ele quiser, apesar de saber que ele não deveria fazer certas coisas, pois é uma atitude contra a lei de amor que ele também traz na consciência. Mas não cabe a mim julgá-lo, pré-julgá-lo, condená-lo, atacá-lo. Ele vai buscar por si só, porque ele foi criado para a pura e eterna felicidade, quanto eu também e todos nós. Ele pode demorar mais tempo, mas ele vai chegar fatalmente, porque é a vontade de Deus que todas as suas criaturas cheguem à angelitude. Entretanto, quando nós agimos assim, nós não estamos defendendo, nem estamos atacando. Até porque quando as pessoas dizem que estão defendendo isso, defendendo aquilo, defendendo doutrina, no fundo, toda defesa já traz em si um ataque. Que defesa é essa? Eu mesmo, muito tempo atrás, eu tinha muito disso comigo, de defender, mas toda defesa traz em si já um ataque. Então, no fundo, eu estava atacando o tempo todo. Então, se alguém agir com maldade, é claro que nós não vamos aceitar a maldade.
Lógico, isso é distanciamento da lei de amor, de justiça e de caridade. Por isso, se eu aceitar, estaria me acomodando ao mal, e não aceitação. Mas aceitar a pessoa que ainda traz em si essa forma de agir. Eu não aceito o erro, como já falava lá no Evangelho. Deus não quer a morte do pecador, mas do pecado. Daí, nós não entraremos nesse movimento de autoflagelação, de ressentimento em relação à maldade ou ressentindo a maldade do outro. Podemos fazer um esforço permanente para essa compreensão que aquele mal ainda existe no outro, sabendo, contudo, que a nossa paz depende somente de mim. A paz do meu coração só depende de mim, eu não dependo de ninguém. Pela minha escolha. Então, a nossa paz depende somente de nós mesmos, meus irmãos. Não se compra em farmácia com remédios psicoativos, não. Não se compra em shopping center com consumo exagerado de bens, não. A paz é quando você se acolhe afetuosamente, amorosamente, respeitosamente, quando você se ama. Não é o amor próprio, é o amor profundo. O amor próprio seria o auto-engano, seria a nutrição da vaidade, do egoísmo, da prepotência. Não. Auto-amor é amar a essência que você é, o ser essencial que nós somos, a centelha divina que todos nós somos. Em outras palavras, nós podemos manter em paz, apesar da maldade que o outro ainda carrega, porque é uma conquista individual. É o que Jung chamava de o arquétipo do ser consciencial, o arquétipo da perfeição. O Cristo nos ensina com... Lembram-se, é meio complicado entender ou dar a outra face se alguém bater num lado da face, oferecer o outro lado. Porque se alguém nos fere com algo maldoso, nós podemos responder com o bem que existe em nós. Isso é dar outra face. Isso não significa ser conivente com o mal, de forma nenhuma. É oferecer a face do bem, quando a proposta do outro é o mal. Jesus também nos ensina, seja, porém, o nosso falar sim, sim, não, não. Porque tudo que passa disso é procedência maligna. Ou seja, realizar isso com base nas virtudes da verdade e da autenticidade. O sim, sim, não, não, é você ser verdadeiro, é você ser autêntico, mas compassivo. E para que eu possa fazer, já delineando o encerramento da nossa fala, já que nós somos o tempo todo convidados a dar a face quando alguém fere uma do amor, da compaixão, da compreensão, do respeito e do perdão quando nós somos agredidos, porque a energia do ressentimento, da autoflagelação pelo ressentimento, é um sentimento eminentemente injusto conosco, que queremos fazer justiça com as energias egóicas e ninguém consegue fazer justiça com energia egóica, somente com energias amorosas. Não existe justiça com ego, isso é impossível. Ninguém consegue fazer justiça alimentando o ego, a sombra do ego, do personalismo. Não se faz justiça assim. A justiça, ela vem do amor, da essencialidade. Por isso, quando o coração se sentir ofendido, a pessoa deve entrar no movimento de autoacolhimento, de auto-perdão, de autolibertação do ressentimento. Esse é o movimento justo, é o movimento amoroso, é o movimento compassivo do perdão. Porque o ser humano, quanto menos evoluído que ele é, mais ele se sente ofendido, mais alimenta ressentimento, com maior dificuldade para perdoar-se, para perdoar o outro. E quanto mais voltado para a perfeição, maior será a sua facilidade em perdoar. Quando eu digo voltado à perfeição, quanto mais centrado, identificando com a luz que é o amor puro, mais facilidade tem, a partir do auto-perdão, de perdoar o outro. Portanto, o perdão é um bom instrumento de autoanálise. E como é? Analisando a nossa dificuldade de perdoar, perdoando-nos, perceberemos o nível de inferioridade em que ainda nos encontramos, tanto quanto a nossa capacidade de perdoar demonstrará a nossa capacidade de humanização rumo à angelização.
Que Jesus nos abençoe. Lembrando, e o convite é para que nós possamos usar esse instrumento do autoconhecimento que vai nos possibilitar sentir as dificuldades de perdoar, de trabalhar os conceitos aqui que nós estamos refletindo, para que nós possamos ampliar essa capacidade em nós e, com isso, nos aperfeiçoar, libertando desses sentimentos que nos atormentam, que geram problema de saúde física, que geram problema de saúde mental, de saúde emocional, conforme tem sido estudado por vários cientistas, sobretudo, e maiormente, aqueles médicos que criaram uma nova corrente da medicina que eles chamam de psiconeuroimunologia. Muito interessante essa ciência que deixaremos para um outro momento estarmos refletindo com vocês, porque já é um ramo da própria ciência, quando eles trabalham a psiconeuroimunologia, mostrando que nós ficamos vulneráveis a todos os tipos de doença quando eu alimento ressentimento, rancor, trazendo esses distúrbios de estar com aversão em relação ao meu próximo. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, uma ótima noite para todos vocês. Desta forma, encerraremos a primeira parte das nossas atividades, agradecendo mais uma vez ao Jorge e a todos aqueles que nos acompanharam online, como também os que se encontram aqui presentes no ambiente. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão a partir de agora, dando boa noite a todos.